Áudio Bíblia, Mateus capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas inclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-o dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirarem a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiam e a todos eles curou, advertindo-lhe, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: Este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os seus filhos? Vossos filhos, por isso ele mesmo serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhes saquear a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia e varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Porém ele respondeu a que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe.